Bom dia, meus irmãos. Nós vamos falar sobre Jesus hoje, sobre a majestade dele, como ele era o Verbo. A palavra de Deus diz que Jesus é a própria expressão de Deus. Ele era o Verbo e ele era Deus. Isso é o que fala no versículo 1 de João 1. Então, a palavra diz que Jesus era o Verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Então, Jesus faz parte de Deus. O verbo é a palavra. Nesse caso aqui, ele utiliza o verbo como a palavra. Utiliza o verbo como a palavra que no princípio só tinha Deus e a palavra fazia parte de Deus. Então, a palavra é a ação criadora do mundo, que criou o mundo, o universo, tudo. Então, tudo, das estrelas até uma pequena flor, foi criada através de Jesus Cristo. No versículo 2 ele diz que ele estava no princípio com Deus. E no versículo 3 que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que se fez tinha sido feito. Então todo o universo foi feito através também do nosso Senhor Jesus Cristo, o que mostra que ele não é o Cristo que a gente adora, o Cristo que é o nosso Deus, que se fez carne e veio na terra, não é o Cristo crucificado, mas é o Jesus Criador, o Verbo de Deus. Continuando, a gente vê também nesse estudo maravilhoso que Jesus é a própria revelação de Deus. É a ação de Deus na criação de todas as coisas. É a ação de Deus novamente para a salvação do homem na terra, daquele homem que estava separado de Deus. Por isso que o versículo coloca como Jesus, ele é o Salvador e por intermédio dele também que veio a nossa salvação e nossa reconciliação com Deus. Jesus é a luz do mundo. E ele vai dizer isso no versículo 8, né? E no versículo 7, que ele diz, no versículo 5 ele fala, a luz resplandece nas trevas e as trevas já não prevaleceram contra ela. No versículo 4 ele fala, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus Cristo é a luz daqueles homens que buscavam a Deus, daqueles homens que não estavam separados de Deus, mas que estavam separados pelo pecado. Aqueles homens que adoravam a Deus, mas ainda não podiam estar totalmente com Deus, porque precisava do perdão dos seus pecados. Jesus se fez a luz e veio por essa luz. É interessante que no versículo 7 ele termina falando da testemunha que é João Batista, que ele veio, que é a pedra que clama no deserto. Então João Batista veio pedindo que as pessoas se arrependessem, né? Inclusive tem a passagem ali que ainda no capítulo 1 de João, que os fariseus vão buscar a João Batista querendo saber quem é ele. E ele se diz, eu sou a luz, eu sou a pedra que clama no deserto, né? Que clama por quê? Pedindo que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Então ele veio na testemunha antes de Cristo, para dar o testemunho daquele que vinha após ele, que seria maior que ele, como ele mesmo descreve. E vem Jesus Cristo, o Verbo se faz carne, e o Cordeiro de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. O próprio Deus veio pelos nossos pecados. Então Jesus veio dar vida aos que estavam mortos espiritualmente da ausência de Deus. Aliás, Jesus veio dar vida àqueles que não estavam mortos, porque Jesus veio para os seus. Ele diz que ele veio e ele era a luz, só que as pessoas que eram escolhidas por ele, que estavam preparadas, escolhidas pelo próprio Pai, foram dadas a ele. Versículo 10 fala, o verbo estava no mundo, mas o mundo foi feito por intermédio dele. Tudo que tem no mundo foi criado, mas o mundo não o conheceu, né? Nesse tempo, como nos tempos de hoje, o mundo
era dominado e ainda é dominado pelo maligno, né? E a maior parte das pessoas não conhece a Deus, não querem saber de Deus. E ele termina no versículo 11 falando assim: veio para o que era seu, e eles não receberam. Mas aí vem a grande promessa do versículo 12: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui o poder é um verbo, né? E um verbo que está sendo realizado. Então, deu-lhes poder. É um presente de Deus para nós, através de Jesus Cristo, sermos feitos filhos de Deus, a saber os que creiam em seu nome, no nome de Jesus. Então, ele é o verbo, ele veio, o verbo é a própria palavra criadora de Deus, o verbo é Deus, a porção de Deus que se fez homem, veio na terra pelos nossos pecados, foi a luz do mundo, e todo aquele que nele crê tem vida eterna, tem vida com Deus. Todos aqueles que não estavam mortos para Deus, mas sim que criam em Deus, que buscavam Deus. Agora, através da luz de Cristo, que é o caminho, que é a vida, nós podemos chegar até Deus. Então, esse capítulo de hoje é maravilhoso. Mostra que Jesus Cristo é o caminho. Mostra que até o versículo 14, ele mostra que o, o verbo era Deus, que Jesus é Deus. E aqui é um texto maravilhoso que vale a pena a gente ler, reler e estudar muito. Eu fiquei muito maravilhado. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, gente.